João Vitor. João Vitor. 18 mandinhos desse tamanho. João Vitor. Aqui, João Vitor. Tá ruim não, peguei esse João Vitor. grande. João Vitor. Fiquei lá 2 horas. João Vitor. Falei, João então, Vitor. vamos lá, então. Hora que você quiser. Hora que você quiser, nós vai. João Vitor. Fica onde? Joga essa terra aí no cabelo. No Baité. É, joga a terra no cabelo. Ei, viva! Você vai lá e mostra a mãe. Ela vai ficar louca na cabeça. Deixa eu te ver a mão. É, acabou a hora, eu quero ir lá, quero desbancar essa história tudo. Deixa eu ver a mão. Deixa eu falar. Nossa. Ah, sim. E o cabelo. Nossa senhora.